Um símbolo da fé comemora 10 anos de existência. O Templo de Salomão, em São Paulo, já recebeu mais de 30 milhões de visitantes desde a inauguração. Uma obra que impressiona, mas a grandeza vai além dos números. Um domingo especial. Milhares de pessoas se reuniram para celebrar os 10 anos de uma obra que entrou para a história. A gente, quando pensa no Templo de Salomão, a gente não pensa no prédio, a gente pensa nas pessoas. Templo é um outro nome para casa, casa de Deus. Deus construiu uma casa para ficar perto dos filhos dele. Como qualquer pai e mãe numa família saudável, quer morar perto dos filhos. Então o Templo de Salomão é esse lembrete de que Deus quer ficar perto da gente. Templo de Salomão, em São Paulo, construído pela Igreja Universal do Reino de Deus, recebeu fiéis, convidados e autoridades. Sem dúvida alguma, um lugar para você reencontrar Deus, você poder aprimorar cada vez mais a sua fé. O bispo Edir Macedo é uma referência para todos nós, e sobretudo a Universal, que tem um papel social de reconstruir vidas. 10 anos de realizações, 10 anos de integração com a cidade de São Paulo. O Templo de Salomão entrou dentro do hall de pontos turísticos da cidade de São Paulo. Então, é um patrimônio da cidade e do país. Um endereço da fé. Esse templo, ele inspira todos nós. Por isso, a presença hoje formal da comunidade judaica, que eu represento, no sentido de reconhecer a importância desse templo para aquilo que nós acreditamos como sendo bom. O Templo de Salomão é uma das mais impressionantes obras que fizeram aqui na cidade de São Paulo. A coisa mais relevante aqui do Templo de Salomão, não tenha dúvida, é a questão espiritual, porque aqui são recuperadas muitas vidas, pessoas que chegam aqui com famílias, com a vida pessoal, financeira, sentimental, a vida espiritual completamente destruídas e recebem uma palavra, recebem uma oração que faz com que elas saiam desta situação para melhor. É uma honra estar aqui. A gente que conhece esse templo já de fotos, vídeos, a história que ele tem. O fundador da Igreja Universal, bispo Edir Macedo, conduziu a cerimônia. Graças a Deus, nós semeamos em lágrimas a palavra de Deus. A mesma palavra que me libertou. Eu sou testemunha de que o que está aqui escrito nas Sagradas Escrituras acontece. Acontece. E não há outra saída, outra solução para todo e qualquer problema da humanidade que não consiga resolvê-lo com a palavra de Deus. A palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Templo de Salomão nasce de um sonho. Trazer um pedaço da Terra Santa para o Brasil. E assim permitir que multidões pudessem embarcar em uma viagem histórica e espiritual aos tempos da Bíblia. 4 anos antes da inauguração, milhares de pessoas acompanharam o lançamento da pedra fundamental. A construção é inspirada no primeiro templo de Jerusalém, obra do rei Salomão. As medidas são proporcionais às que estão no texto bíblico. Uma edificação com uma história milenar e que ultrapassa gerações. 126 metros de comprimento, 104 de largura e 56 de altura. Equivalente a um prédio de 18 andares. Grandiosidade e riqueza de detalhes que emocionam. Para mim, é uma satisfação muito grande. Além que eu tenho meu filho hoje, quando a gente passa aqui, ele fala: papai, você trabalhou nessa obra. E isso me enche de orgulho, assim, de poder ter participado.
40 mil metros quadrados de pedras foram trazidas da Terra Santa. Em torno de 220 mil peças extraídas da cidade de Hebrom, para serem usadas em toda a construção. Sabemos que essas pedras têm a ligação direta, né, da Terra Santa e traz a espiritualidade para as pessoas, né, de maneira que as pessoas possam tocar. Deus sempre tem que ter mais do que nós. A Bíblia conta que construir um espaço de adoração a Deus era um sonho do rei Davi, nos primórdios da monarquia em Israel. Eu quero construir uma casa para o nosso Deus, um templo glorioso só para Ele. Davi morreu sem realizar esse desejo. E coube ao filho Salomão fazer essa obra. O Templo de Salomão abrigava a Arca da Aliança, um grande símbolo da conexão de Deus com os homens. De acordo com a Bíblia Sagrada, a arca guardava as tábuas com os 10 mandamentos, leis divinas enviadas para Moisés. No dia 31 de julho de 2014, as portas do Templo de Salomão se abriram aos olhos de milhares de fiéis do Brasil e do mundo. O primeiro culto foi celebrado pelo bispo Edir Macedo. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. O Templo de Salomão foi palco de grandes eventos. Se tornou um dos principais pontos turísticos de São Paulo. Mas, acima de tudo, transformou a vida de muitas pessoas. Nós frequentamos o templo desde a inauguração, né? E nossa vida, assim, mudou completamente, né? Desde a parte profissional, a vida familiar. Era muita miséria, muita pobreza. Eu queria algo, não podia. Hoje é diferente. Saúde, vida financeira, relacionamento. E tudo isso eu falo para você, que eu conquistei aqui no Templo de Salomão. Desses 10 anos aí, passaram mais de 30 milhões de pessoas. E ofereceu a Deus. O Templo de Salomão recebe visitas de pessoas de todo o Brasil e do mundo. Um grupo de sobreviventes do Holocausto se organizou para fazer um tour pelo templo que reflete a jornada do povo hebreu em cada espaço por aqui. Eles viviam em diferentes países na Europa, mas todos sofreram perseguição por serem judeus. Encontraram abrigo no Brasil, onde formaram família e conseguiram guardar as tradições e a fé. Quando eu estava pegando todos os judeus da minha cidade, que era Bolonha, veio um caminhão da Gestapo e do jeito que a gente estava, o vizinho falou, não volte para casa. E nós não voltamos. Nós não podíamos levar nada. Nós fomos na estação e tivemos que deixar tudo. Até uma bonequinha minha ficou. O tour começa pelo Egito Antigo. Moisés partiu com uma grande multidão até chegarem ao Monte Sinai. Antes eles passaram pelo Mar Vermelho. O mar se abriu, o povo de Israel passou e o mar se fechou sobre o exército de Faraó. A parada seguinte é o Tabernáculo. Uma reprodução do templo móvel utilizado pelos israelitas durante a peregrinação pelo deserto. O memorial do templo abriga reproduções de peças importantes descritas na Bíblia, como a Arca da Aliança. Dar essa reverência e santidade que foram perdidas ao longo dos anos. É uma história que mexe com o coração da senhora. Mexe. Depois de tudo que a gente passou, são coisas que dão uma certa alegria para a gente, né, de ver hoje em dia. Ainda criança, Ariela precisou fugir da Itália com a família. Visitar o templo é uma forma de se reaproximar da própria história.
Cada visita enriquece cada vez mais. Porque numa visita só a gente não consegue reter tudo. Então vale a pena ver e rever e aprender. Fico impressionado da beleza e da grandeza da igreja. Não tem palavra que exprime a minha eterna emoção vendo um templo construído com tanto esmero e muito louvável. O salão principal do Templo de Salomão tem capacidade para 10 mil pessoas. Algumas pessoas acompanharam os eventos por telões na área externa. Eu estou emocionada, não dá para segurar as lágrimas. É lindo. Quem não veio, venha. Saber que a gente está no templo, que é um lugar de transformação de tantas vidas, uma década depois do dia em que ele foi, inaugurado, é emocionante. Acho que o que vale, independentemente da sua religião, é a gente conseguir valorizar e conseguir respeitar, que é o mais importante, as diferenças, e aproveitar todos os momentos para estar mais perto de Deus, né? Essa é uma casa de Deus, onde as pessoas encontram conforto, tranquilidade, paz, né? Na solenidade de hoje, mais momentos marcantes. Eu peço, Espírito Santo, venha sobre essa gente. Que entram para uma história que permanece em construção. O templo é um lembrete para aqueles que buscam a justiça, buscam o bem, buscam a luz, que Deus ainda está aqui dando a chance para essas pessoas que quiserem conhecer essa luz e andar na justiça. Muitas pessoas, quando passam aqui, não tem como não ver esse lugar grandioso, né? E não tem como não pensar em Deus, não tem como. Porque aqui, realmente, vidas têm sido transformadas. Tem acontecido muitas coisas nesses 10 dias aqui. Muitas pessoas têm tido encontro com Deus. Muitas pessoas têm tido suas vidas transformadas. Têm tido um antes e um depois. Só nesses 10 dias. Uma obra de fé que nasceu em um coreto, no Rio de Janeiro, 47 anos atrás. E que segue viva no Templo de Salomão.